Nesse vídeo aqui, vamos modelar o nariz. E como vamos fazer? O vídeo eu dividi ele em duas etapas. Um primeiro momento da blocagem, tá? Pensando aí em formas primárias. E um segundo momento, refinando esse nariz, olhando aí para a sua composição muito voltada para a anatomia de narizes, ok? E aí, a partir daqui, você vai ter uma boa noção de como identificar isso quando você olhar para uma foto, olhar para o espelho, para poder modelar um nariz aí pretendido, tá? Então, basicamente, o que a gente começa olhando lá para os conceitos que a gente aprendeu lá com Andrew Loomis em seus livros de desenho, é o que a gente vai buscar fazer aqui, entender esse nariz de forma mais simplista, olhando para formas básicas, formas geométricas que a gente conhece aí. Então o que eu vejo aqui, basicamente, inicialmente, é um shape simples, né? Eu tenho aqui esse primeiro shape frontal, que a gente pode simplificar ele como um retângulo, né? Depois eu consigo entender que eu tenho uma rampa, se eu for acompanhar aqui a asa do nariz, e essa rampa a gente pode, inclusive, para simplificar, estender por toda a área lateral do nariz. Vamos fazer aqui do nosso outro lado, né? Aqui na parte inferior do nariz, a gente pode quebrar com um shape que vai dar até o fim aqui, o pé, né, do septo nasal. E finalmente cortar uma forma triangular aqui, que é essa área inferior aqui das nossas narinas, ok? Um ponto importante, que isso vai ficar claro nessa segunda figura, é que esse shape do nariz, ele também tem uma composição, uma quebra, tá? Aqui acima dele. Por quê? Né? O nariz ele faz parte de um todo do crânio e logo aqui começa a glabela, né? Então vamos lá, eu já fiz esse corte, vamos cortar esse primeiro plano que representa, né, essa área frontal, esse retângulo. O segundo corte que vai até a extensão do fim do septo, ok? Eu tenho essa área triangular que vai aqui da nossa área mais externa da asa do nariz até a ponta. E por fim, eu tenho aqui essa rampa lateral do nariz. Legal? Bom, e na sequência, né, olhando para a parte inferior, não muda muita coisa, mas o que é importante aqui a gente observar? Eu primeiro vou riscar aqui as formas que a gente conduziu, né? Eu tenho essa área e depois eu tenho a área triangular aí que pega a área mais externa da asa até o início aqui. Legal? Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai buscar é a forma geométrica, né, da blocagem, ok? Bom, e aí a gente começa a modelar. Primeiro momento, eu preciso preparar essa área onde vai receber o nariz, tá? O nosso rosto ele não é reto, não é plano, ele tem um formato aí circular, como se fosse um lado circular de uma superfície, por exemplo, de um copo. Então eu preciso preparar essa área antes de repousar o nosso nariz aí. Feito isso, aí eu começo a colocar, né, essa área que fica entre a glabela e o fosso nasal. Já coloco aí aquele primeiro plano do nariz e na sequência eu vou adicionando massa para começar a montagem dessas rampas laterais aí que fazem a relação da asa do nariz com a lateral aí do nariz. E vou tentando chegar o mais próximo possível dessas formas primitivas que a gente tinha riscado naquele nosso modelo. Uma coisa muito importante também é justamente a altura do buço ali, abaixo do septo nasal. A boca ela tem um volume à frente, né, um pouco mais superior aí com relação à ponta da asa do nariz. Por isso que tem essa elevação.
Feito isso, vamos então aprimorar aí os detalhes dos shapes. Bom, feito a blocagem inicial, o que a gente vai entender é basicamente o que compõe esse nariz, tá? E aí refinar na nossa peça inicialmente blocada, tá? Então vamos lá. Bom, o que a gente tem aqui? Eu tenho uma protuberância visível, em algumas pessoas isso é perceptível, tá? Nem todas, mas aqui essa protuberância demonstrada nessa ilustração trata-se do nosso osso nasal, tá? Toda essa extensão, inclusive esse corte, faz parte do osso nasal. E aqui eu tenho uma linha que é a sutura nasomaxilar. É o que de fato é aonde vem a conexão com a nossa maxila, por isso dessa rampa aqui, ok? Então toda essa extensão aqui é a nossa área do osso nasal. Bom, e aí a gente começa com a primeira cartilagem que ocorre, que tem aí um formato de bico, ok? Essa cartilagem, ela também tem uma linha, essa linha às vezes acompanha o desenho da sutura, ok? Do nosso osso, e algumas pessoas têm aí uma sutil marcação dessa elevação, é como se fosse uma gordurinha, tá? E aí, ó, na visão frontal, temos aqui o que seria o início do septo nasal, tá? Bom, na sequência eu tenho uma outra cartilagem, ela tem aí um formato parecido com o formato de coração. Se trata do alar maior. Essa cartilagem, na verdade, são duas cartilagens, ok? E que em algumas pessoas fica muito visível essa divisão aqui no meio, né? Dá para se notar em algumas pessoas essas extremidades elevadas aí, como se fosse um cortinho no meio, tá? E em algumas pessoas isso acontece de forma rara, tá? Então, basicamente, você tem aí um shape acompanhando aquele shape frontal e ele corta duas vezes aqui para baixo, né, até o fim do septo nasal, né? Em sua estrutura, você tem aquele shape frontal, né, olhando na visão lateral. E nessa visão lateral, a gente tem aí esse shape dividido praticamente em três planos, né? Um plano mais reto, um outro mais côncavo, né? Aqui fica nessa visão, né? Dessa vista fica mais visível, e esse shape aqui mais reto, né? Olha lá, visão frontal, esse corte no meio e os outros dois planos demonstrados aqui, tá? Por fim, o que a gente entende é que aonde tem a conexão entre as cartilagens lateral e o alar é onde começa a nossa asa do nariz, tá? Composta aí por um tecido mais adiposo. Ele tem basicamente interpretado aqui nessa ilustração por dois shapes, um que corta em direção, né, à narina e esse mais curvo, ok? Na visão inferior aqui, o que é importante se notar? É importante notar justamente essa... Vamos limpar a tela aqui. É importante notar a distância, né? Onde a gente tem o fim do septo com o fim da nossa asa do nariz. Perceba, né? Colocando um ponto bem aqui onde elas se encontram, né? Eu tenho um distanciamento, né? E uma altura com relação aí às duas posições. Isso é importante porque, como eu tinha comentado lá na fase das primitivas, o nosso rosto ele não é reto, certo? O nosso rosto é curvo. Então a gente vai ter naturalmente essa distância da área mais extrema, né? E inclusive mais larga da asa do nariz, que vem aqui conectado no nosso rosto, né? Com essa área onde dá início aqui próximo da nossa boca, do fim do septo nasal. Legal? Bom, e aí, por fim,
Você tem a questão da largura, né? Ele quebra para dentro, quase que, né, ainda no formato daquela pirâmide, e depois ele volta aí a subir até a sua área mais externa. E aí um ponto importante de se observar é os furos aí das nossas narinas, né? Ela tem um formatinho aí de como se fosse um feijão, olha lá, né? Tem essa dobrinha aqui para dentro. E alguns artistas também retratam como se fosse um formato de um pé, né? Então você tem aqui os dedinhos, se fosse interpretar nesse formato do pé, bem bacana de se observar. Legal? Então, dito isso, entendido um pouco desses corpos que a gente precisa buscar no nossa forma primária, a gente vai lá modelar esse nariz. Bom, e aí a coisa começa basicamente eu fazendo algumas marcações. A marcação central, eu divido esse nariz em três, né? Esse primeiro bloco marcado vai ser a nossa divisão do osso nasal, do nosso crânio, junto com a sutura. E aí eu tento aí acompanhar a linha do que vai ser a nossa primeira cartilagem, da cartilagem do septo e a lateral, certo? Bom, e aí novamente eu continuo traçando, tentando achar aí a linha do que seria a forma do nosso, até onde estenderia nosso alar maior, e aí onde eles se encontram, né, a lateral com o alar, eu faço a marcação básica para o início da nossa asa do nariz. Eu cavo um pouco essa lateral, sem muito exagero, né? Marco aí a protuberância do fim do osso nasal. Dou também um volume que é justamente acompanhando aquela nossa referência do que vai ser o nosso bico, né, da cartilagem lateral, né? Então eu estou dando esse movimento que a gente tem na nossa referência, cavando, inclusive empurrando um pouco de massa para dar aquela ponta que a gente tem. E aqui eu justamente começo a compor aquele primeiro plano e as dobras 1 e 2 do alar, né? Conectando aí aquele formato quase que de coração para essas laterais aí da cartilagem mais protuberante do alar. Vou para o outro lado. Veja que eu sempre estou buscando a silhueta. Estou dando cuidando, né, para dar a forma simétrica daqueles shapes laterais. Coloco uma nota de massa justamente para dar aquele pé do septo nasal. E aí eu vou trabalhar um pouco nessa asa do nariz, né? Ela tem uma protuberância mais circular, eu coloco uma boa nota de massa, estou dando formato, lembrando que a parte mais larga é a parte mais baixa do nariz. Estou indo para o outro lado. Adicionei pouca massa, vou ter que colocar um pouquinho mais. Cuido para que os lados estejam simétricos. Dou uma olhada mais externa.
E eu começo a cavar aí a famosa pegadinha ou feijãozinho que vai dar o formato das nossas narinas. Cuido para que elas sejam simétricas. Cavo um pouquinho a lateral do nariz ali também. Justamente para dar aquela linha de expressão que temos, né? Bom, e basicamente é isso. Agora cuido para que os shapes estejam simétricos, né? Basicamente agora é um pouco de alisamento, rastelar, para finalizar o nosso nariz. Eu tenho alguns cuidados porque para compor o nariz é preciso também olhar para algumas áreas dos olhos ali, né? Algumas áreas conectadas a esse nariz, dar um pouco mais de composição aí para ele. Poucos ajustes só para acertar essa simetria. E o nosso nariz está basicamente finalizado. Entrado, né, nesses detalhes do nariz, principalmente na questão de anatomia, foi para nos dar um apoio quando você for observar imagens, seja de artista ou de uma foto, ou mesmo a sua no espelho, conseguir justamente observar a composição desse nariz, o que é mais protuberante, o que não é, o que de fato dá a identidade para aquele nariz. Então, por exemplo, vamos aqui olhar a foto da Cate Blanchett. O que acontece, né? A gente aprendeu lá que, por exemplo, a composição básica do nariz era o osso nasal, certo? A gente tinha o bico da primeira cartilagem e logo depois, né, o alar maior bem desenhado aqui. Então o que acontece? Quando você vai olhar uma foto a partir de agora, você vai ver, olha só, onde que o alar dela começa. Ela tem um nariz mais largo na ponta, né? E quer dizer, o alar dela é bem desenhado, muito próximo daquele coração que citamos, né? E eu não tenho aqueles planos bem definidos, eu tenho eles mais curvos. Olha só, né? Aqui talvez por conta da sombra isso aparenta um pouquinho mais, mas é um nariz mais largo, né? E sutilmente a gente tem aqui, ó, o que seria, né, a divisão do seu osso nasal com a cartilagem, o início da cartilagem septal. Legal? Veja como a gente já começa a observar diferente isso, né? Vamos olhar um outro exemplo. Observando essa foto aqui da atriz Tilda. Olha que nariz bacana esse aqui, né? Você vê nitidamente aquela divisão da cartilagem alar, certo? E mais, você vê aqueles planos laterais, olha como o dela é bem marcado, dando aquela geometria mais bem definida antes de, né, desenrolar para as extremidades do alar. Você vê que tem esse plano frontal muito bem definido do alar dela e, claro, essas marcações, aqueles planos laterais que estava mais difícil de enxergar na foto anterior, né? E olha que diferença, por exemplo, muito sutil também, onde quebra, onde começa o osso nasal dela e quando ele entra de volta fazendo quase que aquele bico, né? Veja, é tão sutil que quase vai direto, né, pro maxila, né, aquela rampa que inicialmente a gente tinha comentado. Ok? Vamos para um outro. Aqui tem a foto do Jim Morgan.
olha, vamos aqui observar o que? A diferença da foto anterior para essa, o quão o osso nasal dele é largo, né? E em contrapartida, a gente não vê aquela divisão aqui, né? Parece que flui direto em um único shape, né? Ele tem um nariz, o que dá uma forma de um nariz mais quadrado, né? Um shape bem mais quadrado. E aí você vê que parece que o alar dele fica aqui, né? Pouca coisa, uma leve diferença aqui, que seria mais ou menos o centro, né, entre os alares. E olha lá, né? E ele tem o que a gente não comentou, a largura. Ele tem né, a asa do nariz dele é bem larga, apesar de ele estar sorrindo e, consequentemente, isso vai fazer esse movimento na asa do nariz. Mas o mais bacana é você observar o quanto o nariz dele, né, esse osso nasal é largo e o como ele né, ele é plano aqui em cima, até ele começar a ter essas primeiras quebras aqui. É um nariz bem largo, bem robusto, né? Vamos para o próximo. Já o Jason Statham, é bem interessante o nariz dele, porque parece aqueles narizes de boxeador, né, que quebra, faz cirurgia e fica o nariz mais reto, né? Olha como esse nariz, ele vem, desce e corta reto, né? Além disso, você vê nitidamente um alar mais alto, olha lá, né? Quase não dá para entender aonde que começa o osso nasal, onde termina o osso nasal e onde começa a nossa primeira cartilagem, né, antes de chegar no alar, né? Ele não tem aquela divisão central no alar, né? É praticamente um shape plano aqui, quadrado, legal. E também você não tem quase aqueles shapes que formam na lateralidade do alar, né? É como se fosse abaloado, né? E diferente do Jim, aqui você tem um osso nasal mais fino, quase não se vê quase não, né? Não se vê a sutura naso partindo direto para a maxila, né? Dando esse movimento aqui. Então eu tenho um nariz fino aqui e ele vai se alargando, né? Olha que interessante. E aí, por fim, essa foto desse ator, o Dafoe, olha que nariz mais interessante, né? Além de você conseguir observar todos esses elementos que a gente falou, você tem uma assimetria, né, a diferença, seja, sei lá, por genética, ou crescimento, ou idade, a coisa tomou um rumo bem diferente ali, de uma simetria tão perfeita quanto os outros que a gente viu aí. Mas perceba que está aqui os elementos, ó. A gente tem, né, muito bem desenhado o alar, né? Não é um alar tão simétrico. Veja, esse aqui, né, é mais torto, esse aqui é mais para baixo. Olha que bacana isso aqui, né? Como se ele já tivesse quebrado esse nariz. Seu septo nasal é literalmente deslocado, né? Olha o bico aqui, como ele flui, né? Ele tem essa fluidez, mas assim é muito bonito de conseguir observar isso aqui, entender, porque o que acontece? Olha aqui onde o osso nasal, né, se encontra. Olha lá, né? E aí ele quebra, né? O corte seria exatamente aqui, mas justamente por ter essa deformidade, olha lá onde passa o centro dele, né? Caindo aqui para a divisão dos alares, né? Olha lá. E é muito expressivo, né, esse ator, porque, veja, ele já é um cara de idade, magro, isso fica muito visível, as linhas de expressão nele, que acompanham aqui o desenho da asa, né? Quando você ri, essas linhas ficam bem aparentes e nele fica muito visível, né? Então é um tremendo desafio
você modelar um nariz como esse aqui, o que seria um nariz mais próximo da realidade, né? Não tão perfeitinho, e sim que daria uma tremenda característica se fosse fazer um likeness desse ator aqui. Bom, é isso. O objetivo desse vídeo aqui foi mostrar para vocês como se modela o nariz, entender os elementos desse nariz e conseguir, mesmo que pouco, tentar observar esses elementos em fotos ou mesmo de você no espelho, para mais tarde, de repente, poder tentar replicar esse nariz aí observado. É isso, fico por aqui o vídeo, espero que gostem, dê um like, né? Dê o seu joinha, ativa o sininho aí que eu sempre estou fazendo live e obrigado, valeu!